Bom, nós vamos começar. Existem alguns caminhos que você pode fazer para poder abrir a sua planilha do Google, tá? Então, o primeiro passo é você estar logado dentro do seu e-mail, do Gmail. É, você, dentro do navegador Google Chrome, na página inicial aqui, se você digitar na página inicial, você tem aqui esse quadrado aqui de 3x3, que tem todas as ferramentas do Google App, né? Então, todos os aplicativos do Google. Se você for ver aqui na sequência aqui, a planilha, ela já fica logo de cara aqui, no meio delas aqui, você já consegue ver a planilha e os documentos do Google, tá? Então, a partir daqui é que você consegue já abrir a sua planilha. Um outro caminho também possível seria dentro do Drive. Você vai no seu Drive, tá? E no seu Drive você aperta aqui, Novo. Tudo bem até aqui? Entendemos por onde que nós podemos chegar na planilha Google? Agora, não esqueçam que se vocês... eu recomendo que vocês façam direto aqui na planilha Google por puro... para vocês ficarem no mesmo aplicativo do que eu e ter menos dúvidas, né? Tal. Mas se você preferir usar no Excel, não vai existir muita diferença não, tá? Ele também funciona da mesma forma. Então, eu vou aqui compartilhar aqui com vocês, vou mostrar aqui para vocês essa planilha aqui. Aí eu fui lá e abri, em algum dos dois caminhos lá, eu abri a minha planilha do Excel. Do Excel. Minha planilha só. Ela é composta por linha e coluna, né? Ó, onde as colunas são letras, tá? Então, ó, tá em ordem alfabética. Ela começa aqui do A, B, C, D e vai pro infinito e além. Se você quiser continuar adicionando casas aqui depois do Z, você consegue continuar adicionando, tá? Da mesma forma que a numeração, tá vendo? Então, eu apertei aqui, quando eu aperto o Ctrl seguro e aperto pra setinha, ele vai para o último da casa, ó. Tá vendo? Então eu apertei de novo o Ctrl, fui pra setinha, ele foi pro último. Então se você tem tipo assim uma planilha assim 4, 5, 6, 7, 8, nananana. Aí eu tô aqui, ó, e eu quero ir direto pra lá, eu seguro o Ctrl e aperto a setinha pra cima. Ele pula direto, né? Então assim, são ferramentas. Se eu aperto o Ctrl e seguro o Shift, ele seleciona tudo. Se eu aperto o Delete, ele apaga, tá? Então ele é assim que ele funciona. Então, aí aqui você tem várias ferramentas, várias opções do que fazer com essa planilha. Então, aqui no arquivo ele tem mais relação com quando você quiser compartilhar, quando você quiser abrir algum arquivo, alguma coisa do tipo. Aí você tem aqui o editar, que você pode desfazer, refazer. Aqui do lado direito também você tem os comandos, né? Ó, Ctrl Z, Ctrl Y. Então, se você sabe que você vai usar direto essa ferramenta aqui, é desconfortável você ficar vindo aqui abrir toda hora, né? Então é por isso que nós usamos os comandos para facilitar o uso na hora de fazer planilha. Enfim, aí aqui você tem esse tipo de opções aqui, tá? De excluir linhas, excluir, enfim, né? Limpar notas. Então, e assim por diante. Aí cada dessas abas aqui, ela tem uma categoria de coisas a se fazer, né? Então aqui, ó, no ver, tem inserir linha, inserir gráfico, inserir imagem, inserir desenho, inserir fórmula, inserir função. Então aqui, ó, tem todas as funções que nós precisamos, ó, em matemática, enfim, tem um monte de coisa aqui que a gente vai usar. Então aqui nós vamos vir aqui bastante. E é por isso, agora, aqui na questão da função, tem um detalhe importante, que às vezes é o que acaba variando de um aplicativo para o outro, né? Então, de repente, eu não sei qual que é qual função que é, enfim, né? Mas o que eu estou querendo dizer o jeito que você escreve o comando aqui, ele vai ser diferente. Pode ser que ele mude alguma coisinha aqui. Dentro da escrita mesmo, que nem nós queremos uma soma. Apertei aqui. A fórmula, ela é o seguinte, ela é igual soma e assim por diante. Aí fica a fórmula aqui dentro. Mas se eu estou numa cédula sozinha aqui, ó, e eu quero uma soma, eu não preciso de ir lá buscar, eu posso escrever direto a fórmula aqui, igual soma, abro parênteses, seleciono os valores que eu quero somar,
Então eu apertei na tecla em cima aqui, segurei no Shift e fui abaixando para poder pegar os valores e Enter, né? Então como não tem nada, se eu tivesse colocado 1. Então, aqui foi? Não. Não, aqui não, tá, não foi selecionado. Então, ó, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Eu insiro a fórmula. Então, se eu colocar os valores aqui de qualquer. Só digitando, ele aparece só o valor. Se eu quiser colocar que aconteça alguma coisa, eu coloco o igual, que ele vai entender que ele tem que fazer alguma coisa. Em resumo, planilha e em modo geral, elas funcionam dessa forma aqui. A diferença é que aqui, no caso, eu estou usando essa barra de navegação aqui para poder fazer as minhas coisas, e ao passo que outros aplicativos eles vão ter o quê? Barras, barras não, como é que é o nome dessa parte aqui de cima? Essa área de trabalho aqui, ó, ela é um pouco mais atrativa. No Excel aqui você não precisa de ficar abrindo, né? Igual se você apertar aqui, ele vai mudando, ele fica já tudo aberto aqui para você simplesmente pegar e apertar, né? Então, por exemplo, aqui nas fórmulas, ó, aqui tem todas as fórmulas, mais funções e assim por diante. Então, inserir, aí ele já está aqui, ele é mais visual, é mais fácil de usar, por você não ter que, com um aperto só, ele já fica mais intuitivo do que você vai fazer. A diferença é que aqui você vai ter que apertar e ler com mais paciência, tá bom? E é isso que muda de um aplicativo para outro. Se você está usando o LibreOffice, se você está usando planilhas Google, se você está usando Excel. Então, pode ser que pouquíssimas funções mudam, mas de um modo geral, elas são todas bem parecidas, tá bom? Ficou claro aí para vocês Para continuar nossa atividade aqui, eu vou colocar um trecho dessa sériezinha aqui que eu postei para vocês, que vou colocar aqui a introdução dele. É a aparição, né? Eu postei esse vídeo lá como vídeo interessante sobre logaritmo, né? Então, é desse vídeo que se trata. Eu vou colocar aqui na parte onde que ela começa a falar. Vou colocar aqui a partir do 2 minutos e 22. Num tempo que ainda não tinha calculadora, o lugar puderam ser substituídos. Num tempo que ainda não tinha calculadora, o logaritmo deve ter ajudado bastante. Ajudou sim. O que existia antes era uma técnica que fazia uso de uma relação particular entre uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Essa relação era expressa numa tabela mais ou menos assim. Na linha de cima, a gente tem a progressão aritmética, que é uma sucessão de números obtida pela soma do número anterior, a partir do primeiro, com uma razão constante. Nesse exemplo, a razão é 1. Na linha de baixo... Tudo bem. Entendemos que... Não, eu vou deixar rolar tudo. Peraí. que se tem é uma progressão geométrica, que é uma sucessão de números obtida pela multiplicação do número anterior, a partir do primeiro, por uma razão constante. Nesse exemplo, a razão é 2. Olhando essa tabela, a gente pode ver que qualquer número da linha de baixo é o resultado da razão 2 elevada ao número correspondente na linha de cima. Essa razão 2 também pode ser chamada de base 2. É mesmo. Na tabela dá pra ver direitinho que existe uma relação entre progressão aritmética e progressão... É mesmo. 2 também pode pra ver direito. 8 é igual a 2, que é a base aritmética e progressão geométrica. 8 é igual a 2, que é a base elevado a 3. 16 é 2 elevado a 4. 32 é 2 elevado a 5. 64 é 2 elevado a sexta. Bom, tudo bem. É até aqui que eu queria chegar, que é na parte da potenciação, tá? Nós vimos que aqui na parte de cima, ele se comporta igual uma PA.
e que aqui na parte de baixo ele se comporta igual uma progressão geométrica. Bom, eu quero colocar, eu vou fazer o exercício de colocar, simplesmente de colocar essas duas tabelas aqui na nossa planilha, tá? Para depois, posteriormente, nós verificarmos se isso daqui é verdade, tá? Então, vamos lá. No logaritmo, eu vou fazer a primeira planilha, que é uma PA. Eu vou escrever aqui PA, progressão aritmética. E aí de baixo eu quero fazer a PG. Então, qual uma forma de eu fazer essa progressão aqui de cima? A primeira é escrevendo mesmo, né? A sequência. Então ela falou que no caso aqui, a sequência é de 1 para 1, né? Ó. De 1 para 2 é 1, de 2 para 3 é 1, de 4... Então aqui é uma progressão de 1 para 1, que nós estamos sempre somando ao antecessor, né? Ó. Aqui, ó. Aqui o primeiro termo é 1, então só é ele mesmo. Aí o segundo termo é a soma do anterior, 1 mais 1. Aí o próximo é 2 mais 1. E assim por diante, né? Vocês já entenderam. Aqui até o 10, ó, então o 10º termo. Então o próximo termo aqui é o 10 mais 1. Né? Então é o termo, né? Mais 1, x mais 1. Então, ou seja, se eu colocar o 1 aqui, depois eu colocar o 2 aqui e o 3 e for fazendo a conta de cabeça, eu vou ter minha tabela aqui também. Mas e se eu quiser, por exemplo, que ele preencha sozinho? Eu quero esse daqui até o 100. Eu vou preencher até o 100? Não. Então o que eu faço? Eu seleciono os dois. Então como que eu seleciono? Ó, eu estou aqui mexendo para a esquerda. O meu cursor, né? Vou dizer assim, minha cédula selecionada, ela tá caminhando aqui para vocês verem. Então eu cheguei aqui em cima de PA, ou em cima de 1, e configurei o Shift e selecionei a próxima coluna. Então esse é um jeito. Ou então você poderia apertar em cima e segurar o Ctrl e apertar na segunda coluna. Também seria outro jeito de selecionar as duas informações ao mesmo tempo. Agora, se você colocar o cursor aqui em cima, vocês observam que ele dá um maisinho, né? Então, isso daqui é como se fosse um mais. Você que segura e arrasta, ele não está selecionando aqui porque ele é online, né? Então, mas eu vou arrastar até aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Então, ele já entendeu que apenas com duas cédulas, ele entendeu que o que ele vai ter que fazer é somar mais um toda hora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu quisesse mais? Oxi, só você colocar mais. Arrasta até onde você quiser. E tá feito, ó. Arrastei até o 17 aqui. Então, ele entendeu tranquilamente. Vou dar um clique duplo aqui para ele ajustar. Quando eu dou um clique duplo... Agora presta atenção que eu não tô dando um clique duplo aqui nessa parte aqui, não. Tô dando um clique duplo aqui bem no começo aqui, ó. Aqui, onde está escrito as letras. Que é só assim que funciona, só aqui que vai funcionar. Então, ou seja, ou se você apertar, segurar e arrastar também, né? Você consegue reorganizar a tabela, ó. Tô reorganizando ela. Por quê? Porque eu quero, tô mostrando pra vocês. A gente tá conhecendo aqui uma ferramenta nova, entendeu? Então a gente tem que explorar ela, conhecer ela mesmo. Então, agora, professor, tô achando muito pequeno aqui, não gostei não. Vou aumentar. Desculpa, gente. Rapidinho. Também tô incomodado com isso aqui. Deixa eu selecionar, apertar. Se eu vou segurar o Ctrl, ó, ele já vai até o último termo. Seguro o Shift, aperto setinha para baixo, seleciono tudo. Por quê? Porque eu quero formatar. Formatar da seguinte forma. Então eu vou alinhar no centro. E eu também quero formatar para garantir que ele vai estar no meio, né? Então, tô aqui. Então, quando eu colocar a informação aqui, ele já vai ficar centralizado nessa parte que eu selecionei. Beleza, tudo bem. Nós vimos que aqui ele funciona muito bem, obrigado, conforme a planilha, na hora que eu seguro e arrasto, a minha planilha, ela vai que vai, né? Ela consegue entender. Então, eu vou até fazer outros testes aqui. Se eu tivesse colocado, por exemplo, 3, 6, 9. Qual que vai ser o próximo termo aqui? 12, exatamente.
Mas agora, será que o Excel ele consegue entender isso? Se eu selecionar esses 3 aqui, qual vai ser o próximo da sequência? 12, exatamente. 15. Então, o Excel ele tem essa expertise. Então, se eu segurei e arrastei, ele tem essa expertise. Agora, vamos ver se ele continua com essa expertise toda se eu colocar uma progressão geométrica, né? Então, a nossa progressão geométrica, ela é uma de base 2, né? Ó, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 e tal, vai embora. Então, ó, vou colocar aqui 2 elevado a 1, né? Que ela falou aqui, ó, né? Ó. 2, aí depois seria o 4, que é 2 elevado a 2, 8, que é 2 elevado a 3, e tá bom, vai. Então, se eu selecionar esses dois aqui e arrastar, vocês acham que na hora que eu arrastar, aqui vai continuar aparecendo 8 ou vai aparecer outro número? Qual número você chuta que vai aparecer? Então, eu tô falando assim, ó, vou apagar aqui, ó. Vamos supor. Eu quero que o Excel descubra que o próximo termo é o 8. Se eu pegar, segurar aqui e arrastar, ele vai dar um 8 pra mim? Vocês acham que ele vai dar um 8 sim ou não? Então vamos lá. Eu arrastei aqui. Ele deu 6, depois ele deu 8. Então o que foi que ele entendeu? Foi entender que eu tô... Exatamente. Ele entendeu uma progressão aritmética. Foi isso que ele entendeu. Agora eu vou apertar Ctrl Z para desfazer isso que eu fiz, porque na verdade eu quero um 8. Mas também, Danilo, você deu 2 elementos e queria que ele percebesse que se trata de uma potenciação. 16. Então tá, então vamos dar mais uma chance para ele. Se eu selecionar os 4 aqui e arrastar, então o próximo termo depois do 16 vai ser o 32, o 64, o 128. Você acha que ele vai continuar respeitando essa regra aqui? Gente, sem medo de ser feliz, hein? É só uma reflexão. Você acha que, ó, da outra vez eu fui lá e selecionei 2 números aqui, arrastei ele acertou a sequência certinho. Agora eu tô aqui, ó, eu selecionei 2 desses aqui, arrastei e ele não entendeu que eu tô querendo uma progressão geométrica. Agora eu coloquei mais 2 informações, eu coloquei 4. Ele tem do 2 para o 4 para analisar, ele tem do 4 para o 8 para analisar e do 8 para o 16 para analisar. E entender que... Agora entra a minha pergunta. Você acha que quando ele analisar isso daí, ele vai entender que é uma progressão geométrica, ele vai completar a tabela com o 32, 64, 128 ou ele vai completar com outra informação? Opção A, completar com outra informação. Opção B, ele vai completar com a sequência certa. A ou B. Eu vou arrastar aqui e eu vou observar o que vai acontecer. 19, 23, 28. Ele entendeu que nós queríamos uma progressão geométrica? Óbvio que não, tá? Então... Se eu quisesse que ele entendesse que isso aqui fosse uma progressão geométrica, eu ia ter que escrever para ele. Eu ia ter que escrever. O que eu tenho que entrar aqui por mais que isso aqui é uma calculadora, ela é inteligente, tá? Mas ela nada mais é do que uma simples ferramenta para nós aplicarmos o que nós queremos fazer. Algumas coisas, ela já vem assim... de fácil configuração, que nem para você continuar uma sequência, né? Então, por exemplo, não é só com número não, com letra também. A, B... Então, se eu selecionar aqui A e o B e arrastar, ele vai repetir A e B, tá vendo? Então, ele vai sempre repetir A, B, A, B, A, B. Então, ó, Ctrl Z. Agora, se eu colocar aqui um C e arrastar, agora ele vai entender que tem... que repetir também, ABC, ABC, ABC. Tem que configurar. É porque no Excel, gente, ele funciona assim, entendeu? O meu Excel, ele já tá acostumado comigo, ele sabe que se eu colocar só o A e o B aqui, essas diferenças de um por outro que eu tô falando pra vocês, ó. É coisa boba. Então, se eu segurar aqui o A e o B aqui, ele vai repetir A e o B também, certo? Agora, Ctrl Z. Se eu colocar o C aqui, ele já vai começar...
a repetir de novo. Por quê? Então eu tenho que vir aqui, copiar a célula, preencher formatação somente. Não. Preencher sem formatação. Porque com letra ele não faz assim, não. Mas dá pra copiar. Eu sei que assim, que nem eu disse, né? Eu não sou especialista em Excel, sou especialista em matemática. Então, eu sei que existe alguma opção aqui dentro em que eu vou entrar no arquivo, ou então que eu vou entrar em alguma dessas abas aqui. É só eu procurar, ó, página inicial, opções, deve ter existir algumas opções de formatação, ou alguma formatar tabela, perdão. Ou então, alguma coisa aqui, alguma ferramenta, algum lugar que eu vou colocar como opção, dar continuidade na sequência ao invés de repetição, tá bom? Então, agora uma outra coisa que se você selecionar só o número, ó, 2, e arrastar ele vai entender que você quer preencher com 2. Pode ser para a linha, pode ser para a coluna também, viu, gente? Então, é isso. A nossa aula está chegando no final. Então, eu quero encerrar o nosso assunto aqui. Nós não temos condição de continuar essa sequência aqui, tá? Sendo uma PG. A não ser que nós possamos fazer o seguinte. Colocar o 2... elevado à potência. Agora que eu coloquei, viu que deu 2, né? Então aqui deu 2 elevado a 1. Então eu vou colocar aqui, ó, 2, essa tabela aqui de cima. Eu vou escrever 2, o circunflexo, ele tem o papel de elevado a x, tá? Então, agora eu vou escrever a potência 2 elevado a x. Vamos nos acostumando com essa notação, tá? De circunflexo, porque, enfim, entre outros símbolos que nós usamos aqui dentro da calculadora, porque é a semântica, enfim, já falei de algumas aulas sobre isso, e depois eu posso me aprofundar novamente. Então, eu só quero encerrar aqui e mostrar para vocês que se eu arrastar essa minha cédula, que eu coloquei as informações aqui, até o 17, ele deu 2. Por quê? Porque ele não entendeu que era para copiar a fórmula. Que não tem fórmula. Então deixa eu dar o Ctrl Z. Então aqui, ó. Igual 2 elevado... Opa. 2 elevado a PG. Aqui, ó. Opa, perdão. A PA, né? Esse daqui é o expoente. Tá? Então foi o que ele disse aqui, né? Ó. Opa. Foi o que ele disse aqui, ó, 2 elevado a 3, né? Então, esses daqui são os expoentes, né? Beleza. Agora, esse daqui, ó, você observa aqui, ó, ele já tá com a fórmula, né? Então, ele tá escrito aqui em cima, aqui, que tá com a fórmula. Agora, se eu pegar e arrastar, ele já vai entender. Tenho fé que ele entenda. Aê, agora deu minha PG. Então, ela não faz as coisas sozinha. Você tem que colocar a conta para ela fazer. Tá vendo? Ó? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tá vendo? Agora sim ele está se comportando igual a tabela aqui que nós vamos estudar o logaritmo no futuro. Eu só vou nomear esse meu arquivo, tá? Então, eu vou chamar ele de aula logaritmo. Apertar o Enter e está salvo, tá bom? Então, essa é a vantagem de estar na nuvem. Bom, então por enquanto é isso, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vou dando mais informações de como que vai funcionar essas aulas por aqui, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato. Tchau, tchau.